Olá, olá. Deixa eu ver como é que tá a altura. Deixa eu ver quem tá online aqui para convidar. Oi, Dalila. Oi. A Alessandra, diferente. Olá, quem tá chegando, gente. Bem-vindo. Bem-vinda. E aí, todos bem? Aonde vocês estão? Tá chovendo muito? Aqui no Rio, desde ontem, choveu muito, muito, muito. Estão me ouvindo bem? Fala aí pra mim, por gentileza. Porque às vezes a gente pensa, gostei também. Tá me ouvindo direitinho, amor? Estão me ouvindo? Sim ou não? Viz Maria, ninguém responde. Oi, Beni. O homem do boi de ouro, né? Beni, boi de ouro. Gente, escreve aí pra mim, por favor, sim ou não, se estão me ouvindo bem. Ah, tá bom. Obrigada, Daliana. Vou convidar vocês a usar essa setinha aqui. Eu também vou ver quem tá online, fazer um convite, chamar as pessoas para vir para a live. Peraí, deixa eu também dar uma... ver quem tá online para chamar. Então... eu tô um tempo sem entrar aqui, sem fazer live, sem nada. Porque, gente, sempre que a gente começa algo novo... Oi, Ademir, tudo bem? A gente passa por um momento de adaptação, um momento de reajuste, sabe? Então, assim, muda tudo, né? Muda a tua rotina, muda um monte de coisa, aí você fica um pouco tendo que se adaptar. Mas vamos lá. Hoje eu quero bater um papo sobre alinhando com seus sonhos, né? Eu queria saber se você tem sonhos, se você tem metas, se você tem objetivos, se você sabe onde você quer chegar esse ano de 2025. Porque o que é importante? É igual você entrar num táxi. Oi, quem está chegando? Janaína, Deodete, tudo bem? Bem-vindos. Quando a gente entra num táxi, o que a gente faz? A gente fala para onde a gente quer ir, né? Eu vou comprar uma passagem para Fortaleza. Vou visitar a Deodete, que está em Blumenau, digamos. Vou visitar a Dalila, que está no Suriname. Eu falo de onde eu estou saindo, Rio de Janeiro, Brasil, né? Depois eu falo destino. Quero Florianópolis, quero Blumenau, quero Suriname. Então, duas coisas importantes quando a gente quer alinhar o nosso sonho é ter clareza de onde eu estou e de onde eu quero chegar, tá? Ter clareza de onde eu estou e de onde eu quero chegar. E muitas vezes, aonde eu estou não me satisfaz. Digamos assim, muitas vezes você está num momento de conflito nos relacionamentos, muitas vezes uma parte do seu corpo está doente, muitas vezes você está tendo um desafio financeiro, mas esse é o momento presente. Esse é seu estado atual, você precisa perceber isso, mas o seu estado atual não determina o seu momento final, o seu futuro próximo. Queria até que vocês anotassem isso, que o nosso estado atual não determina o nosso futuro, tá? O estado atual é consequência de crenças, de pensamentos, de emoções, de atitudes do passado. Seja esse passado registros no nosso DNA dos ancestrais, seja esse passado... Oi, Patrícia, tudo bem? Seja esse passado coisas que a gente plantou de pensamentos, atitudes e ações. Porque às vezes tem... eu bebi demais, passo mal no dia seguinte, né? Tem coisa que é rápido. Tipo, eu bebi demais, passo mal no dia seguinte. Então,
A colheita de beber demais, às vezes eu bebi demais, fico bêbada. 1 hora depois eu estou bêbada. A colheita vem rápido. Só que tem coisas que a outra colheita é um pouco mais... eu preciso perder 50 quilos. Sem fazer bariátrica, sem fazer cirurgia, vamos botar uns 10 meses, né? Uns 10 meses, com disciplina, dá para perder 50 quilos. Mas vai passar por um tempo. Oi, Marilde, tudo bem? Então, gente, a gente está falando aqui 2 coisas, tá? Quando a gente vai alinhar, vou botar aqui, assim, alinhar. Por que alinhar? Porque o alinhamento se dá com conexão com o divino e conexão com a Terra. A gente vai alinhar, os nossos sonhos vão ser realizados na Terra. Não vai ser realizado em Marte, não vai ser realizado em Júpiter. Então, você precisa estar conectado à Terra. Você precisa estar com presença com a Terra. Então, eu gostaria de dar dicas. A primeira coisa, quando você tem um sonho... Oi, meu amor, tudo bem? Boa noite. É você saber aonde você está e aonde você quer chegar. É que tem gente chegando agora, eu dei o exemplo do avião. Eu vou comprar a passagem para Florianópolis. Mas de onde eu vou sair? Eu vou sair do Rio. Eu estou no Rio, eu vou sair do Rio. Não adianta eu comprar a passagem para Florianópolis saindo de São Paulo se eu não estou em São Paulo. Entendeu? Então, você tem consciência de onde você está, para você saber exatamente o que você quer modificar, o que você quer acrescentar, o que você quer eliminar, o que você quer criar. Você pode querer eliminar determinados aspectos na sua vida, você pode querer acrescentar determinados aspectos na sua vida, você pode querer criar novos aspectos na sua vida. Mas para isso você tem que visitar o seu momento presente. E muito interessante a gente perceber que visitar o momento presente tem aspectos que não estão legais. Ok, de novo, o seu momento atual não significa que é igual ao seu futuro. Seu momento atual não define o seu futuro. A chuva apertou aqui de novo. Então bora lá, gente, pensa nisso. Meu momento atual é só fruto do passado. Tá? Não define o seu futuro. Então, como é que é isso? A gente vai alinhar com essa energia maior. Como é que a gente vai ter essa confiança de saber que tem uma energia que cuida da gente e que se a gente seguir determinados passos, nós vamos estar nos alinhando com o nosso sonho. Alguém gostaria de dar uma sugestão? Um exemplo em relação a isso? Vou dar 1 minuto, deixa eu ver. Que aí vocês escrevem, para não ficar só eu falando sozinha. Pensa assim, quando eu falo me alinhar com meus sonhos, é porque é como se esses sonhos já existissem. Eu só me alinho com aquilo que já tem, né? Então existe uma realidade que eu desejo, mas que eu não estou manifestando ela ainda. Eu preciso me alinhar com essa realidade para trazer ela manifesta para a minha vida. Eu acho bonitinho esses movimentos, porque eu sou sinestésica, né? Então eu gosto de me mover. Mas como é que é esse alinhamento? Como é que é essa questão de se alinhar? Alguém tem um palpite? Vamos lá. Estou dando 1 minuto aí para alguém escrever. O que vocês acham? Ninguém vai ficar reprovado, pode falar o que acha, o que deixa de achar. Bora lá, gente, arrisca. Não fica nessa de, eu não sei. Eu não sei. Para de não sei. Arrisca falar. Ninguém cria nada nesse mundo se você não arrisca. Mesmo quando você fala alguma coisa que pode não ter sentido nesse instante, você enriquece, porque às vezes você traz um ponto de vista que eu não tinha pensado e que os outros não tinham pensado. Então, vamos lá. Botão 30. Bem-vindo quem chegou agora.
Vamos lá, de quanto eu espero que vocês estejam escrevendo algo. Nós fomos tecidos dentro do ventre da nossa mãe. Você já parou para pensar isso? Você foi tecido. Sabe aquele crochê que a vovó fazia antigamente? Tem até um cara de hoje ótimo, que ele fala assim: as véias de hoje não é que nem as véias de antigamente. Ele é muito engraçado. Se o netinho quer ver a véia, ele vai ter que ir para academia, que elas estão tudo malhadas, sarando. Ele é ótimo. Então, bora lá, gente. A gente foi tecido dentro do ventre da nossa mãe, tá? Foi o primeiro órgão, olha que coisa fofa, né? O primeiro órgão a ser feito foi o coração. Eu estou falando de órgão, não estou falando da estrutura óssea, estou falando de órgão, tá? O primeiro órgão a ser feito foi o coração. Essa conexão pelo coração é muito importante, né? E hoje a gente sabe que o coração tem mais neurônios que o cérebro, né? Que o intestino tem neurônios, que o coração tem neurônios e que o cérebro tem neurônios. Mas que o coração tem mais neurônios que o cérebro, né? Então, existe uma força, uma energia maior, uma inteligência superior, que você pode dar o nome de Deus, que você pode dar o nome de inteligência cósmica, que você pode dar o nome de universo. O nome pouco importa. Você pode dar o nome que for mais confortável para você. O nome não modifica a energia, tá? O que acontece é que muita gente limita a energia com as crenças, mas o nome não modifica a energia, que é onipresente, está em todos os lugares, inclusive dentro de você, dentro da planta, na parede, na chuva, nas galáxias, no cachorro, na pessoa que você detesta, ela está lá. Ela é onipresente, ela está em todos os lugares, inclusive dentro de você. É onisciente, ela conhece tudo. Não há nada que seja desconhecido para ela. É onipotente, ela pode tudo. Não há nada que ela não possa. E ela atua dentro de nós. Como assim ela atua dentro de nós? Essa energia entra pelo nosso sistema nervoso central e distribui tudo que é necessário fazer pelo nosso corpo. Nesse exato momento que eu estou dando essa live e que você está assistindo, seu coração está batendo, está tendo uma digestão se você comeu algo, está sendo separado na digestão o que é necessário para nutrir seu corpo, o que vai virar xixi e cocô, o que vai virar cabelo, o que vai virar unha, teu coração está batendo, seu sangue circulando, seu pulmão abrindo e fechando, fazendo a expansão e contração. Tudo isso está acontecendo sem que você tenha nenhuma consciência a respeito. Você não precisa pensar a respeito. Isso tudo é feito pela essa inteligência maior que é conectada à nossa mente inconsciente. Então, se você parar para pensar, nós somos cuidados desde o nosso momento que estava sendo tecido lá no ventre da nossa mãe. Existe uma força maior que cuida de nós. Vocês já pararam para pensar nisso? Fala aí se já pararam para pensar nisso. Sim ou não? Oi, Roseli. Oi, Santos. Gente, basta responder assim, sim, já parei para pensar. Não, não parei para pensar. Marilde já parou para pensar. Então, gente, só que essa força, ela, apesar de ser onipotente, pode tudo, ela tem um limite. Porque onde está esse limite? Devido às nossas crenças genéticas, nossos programas inconscientes genéticos. Todos nós, eu, você, todos os que estão aqui, que vão assistir, que futuramente vão assistir, que estão assistindo e que nunca vão assistir, não importa se eles saibam ou não. E cada pessoa chega com um programa genético. A gente não fala que a pessoa tem meu cabelo é assim, porque o meu cabelo é resultado de uma genética.
Muitas vezes eu tenho uma alergia que é resultado de uma genética. Alguém pode ter uma doença que é resultado de uma genética. Então, nesse ponto, a inteligência maior, que você pode dar o nome que você quiser, Deus, universo, inteligência cósmica, ela pode atuar de maneira limitada por causa do programa que carrega dentro da sua genética, tá? Então, muitas vezes você tem uma doença, você tem uma alergia, você tem um sintoma físico e você não acha que ela pode curar você, que você precisa de algo externo. E esse limite de você achar que ela não pode curar, ela não cura, porque ela respeita o bendito livre-arbítrio. Aí nós temos uma boa notícia e uma má notícia. O que vocês querem ouvir primeiro? A boa ou a má notícia? Se não quiser falar, ouvir nenhuma das duas, eu não falo nenhuma das duas. A boa. Beleza, a boa notícia primeiro, gente. Esse programa genético que a gente tem não é um programa que não possa ser modificado, porque os nossos neurônios têm neuroplasticidade. É comprovado cientificamente que você pode pegar uma crença que vai passando de gerações em gerações e gerações em gerações e literalmente não só modificar essa crença, como apagá-la. Eu tinha estudado até onde a gente modificava, mas ficava o risco neuronal. Agora eu tenho estudado que é possível apagar. Oi, Rosana. Que é possível apagar aquela crença. E é possível colocar uma nova crença. Essa é a excelente notícia. Então, vamos dizer assim, você tem um programa genético de doença. A gente pode ter um programa genético de doença desconhecido. Por quê? Porque ele eu chamo de agenda oculta, ele é oculto. Tem um programa na nossa família de determinadas mulheres, pode ter um programa assim, as mulheres quando chegam em determinada idade vão ter osteoporose, indiferente delas estarem fazendo atividade física, delas comerem. Isso é uma programação genética, assim, ó. Botei o caderninho, ninguém sabe. Mal te esconde. Ninguém... Deixa eu esconder ele direitinho. Ninguém sabe que o caderninho está aqui. Isso é uma agenda oculta. Uma agenda oculta. Como eu conheço as minhas agendas ocultas? Quando elas se tornam materializadas. Quando elas se materializam na nossa vida. Aí apareceu uma agenda. Essa agenda oculta pode se materializar de diversas formas. Pode se materializar na forma de doença, na forma de questões financeiras, na forma de conflitos, na forma de questões de relacionamento, dificuldade de ter relacionamento. Você pode ter um programa que as mulheres que nasceram, toda a família minha que tem 3 filhos com 2 meninas, uma casa e a outra não casa. Agenda oculta. Aí a que não casa fica falando assim, mas eu não sei porquê, eu não tenho essa coisa de casar, é muito difícil para mim. É porque ela tem uma agenda oculta, que se manifesta no fato dela não estar conseguindo criar um relacionamento. Então, isso muitas vezes é um programa genético que vem. E não é porque os nossos antepassados eram maus, porque eles compraram crenças e essas crenças foram passando de geração em geração. Vocês têm que lembrar que a gente está tendo acesso ao conhecimento, vamos botar uns 30 anos? Acho até menos. 20 anos a gente teve um boom de informação da internet. Mas antigamente nossos pais, nossos avós não tinham esse tipo de conhecimento. Vamos botar uns 20 anos atrás, não era normal fazer terapia, não era normal fazer cursos de autoajuda e tudo mais, né? Mas o chato disso é que todos nós podemos carregar agendas ocultas. Agendas que você não desconhece, que não tem nada a ver. Por isso que nem tudo que você está colhendo na sua vida tem a ver com aquilo que você está criando atualmente.
Pode ser que você comeu errado, pensou muito a respeito de você errado, fez um monte de merda, falou um monte de bobagem na sua vida, falou um monte de bobagem a respeito de você, e aí você manifestou uma doença, beleza? Mas pode ser que você é uma pessoa que pratica atividade física, você fala legal, medita, age legal e manifestou uma doença. Aí o que as pessoas costumam falar? Ah, isso é karma. Ah, isso é isso. Ah, isso é aquilo, né? Dependendo da linha, isso é karma se for uma linha espírita, né? Isso é demônio se for uma linha evangélica. Isso é lei de não sei o que, coisa. Mas a questão é, de novo, manifestamos algo, o atual não é sua definição final. Quando eu comecei essa live eu falei, sua situação atual não é o seu resultado final. É só sua situação atual. Não sei o que você está passando de desafio. Se é desafio financeiro, minha unha precisa pintar, desafio de família, desafio afetivo, desafio profissional, desafio de saúde, desafio de tudo, não importa. Sua situação atual não define seu futuro daqui a um tempo, entende? Então, você saber que você tem esse poder ligado a essa inteligência cósmica que existe dentro de você, a esse Deus interno, de modificar a sua colheita. Sua colheita que você não está gostando. A colheita que você está gostando não precisa modificar. Mas a colheita que você não está gostando, você precisa modificar. Por isso que eu falei da live, alinhando com seus sonhos. Alinhando com seus sonhos. Então, muitas vezes, para alinhar com nossos sonhos, a gente tem que olhar o nosso desalinhamento. Entende? Marta, eu tenho uma agenda oculta. E aí essa agenda oculta se manifesta. É um desalinhamento? Sim, é um desalinhamento. Ah, mas você... Vou falar de mim, né? Assim, eu medito, faço atividade física, eu cuido da minha alimentação e apareceu osteoporose. Vou dar um exemplo meu. Apareceu osteoporose na minha coluna. A osteoporose, minha mãe tinha osteoporose. A minha avó tinha osteoporose. Uma questão genética que eu achei que não ia rolar. Aí aconteceu. O que eu faço? Meu Deus, a primeira coisa que eu vi, olha só como é que é legal isso. Primeira coisa que eu vi da médica é: osteoporose não tem cura. Sabe? Aí eu... Linha direta. Entra por aqui e sai por aqui. Entra por aqui e sai por aqui. Isso é ponto de vista dela. Ponto de vista dela. Já passei por um monte de situações onde eu vi que não ia ter cura. Já fui curada. Já passei por um acidente que eu perdi o movimento do braço e da cabeça. 4 médicos diferentes, 4 exames diferentes. Falaram que só com operação. E eu não fiz operação e eu mexi. Voltei a ter o movimento do meu braço direito e eu mexi minha cabeça do lado direito. Entende? Foi um piscar de olhos? Não. Foram 6 meses, tá? Foram 6 meses. Mas é isso que eu tô querendo te falar. Você, a primeira coisa que você tem que entender, não existe a diferença. Eu estou dando um exemplo de uma questão física, mas essa questão pode ser financeira, espiritual, afetiva, profissional, saúde. A questão da tua materialização pode ser qualquer coisa. Mas a primeira coisa que eu pensei, o meu momento atual não define o meu futuro. E esse é um grande barato, porque quando você acha que o seu momento atual define seu futuro, acabou a possibilidade. As infinitas possibilidades param de existir. Quando você entende que o seu momento atual é colheita, não quero saber se é a colheita, por acaso, da osteoporose. Eu sei porque meus pais, linhagem da minha mãe tinha osteoporose. Mas, indiferente, tem coisa que eu não quero nem saber de onde vem. Eu quero é solucionar. Eu não preciso saber a origem para solucionar a questão. 2 dicas, gente. Uma dica. Meu momento atual
não define meu futuro. Meu momento, eu tô batendo nisso, porque a maioria das pessoas falam amém pro momento atual. Tipo, tô fodida, serei eternamente fodida. Não é isso. É só um momento atual. Esse momento atual, estou com esse desafio. É só um momento atual, tá? Não saber a origem não vai ajudar no processo de cura. Saber a origem não vai definir sua cura. O que eu quero? Eu quero que você, a origem do que causou, deixou de causar, não necessariamente define sua cura. O que é importante é o teu momento presente, o que você vai estar pensando sobre isso e o que você vai estar sentindo sobre isso e o que você vai estar projetando sobre isso. Tipo, o que eu estou pensando sobre o meu desafio? O médico falou, como no outro, que 4 médicos falaram. No outro eu fiz até assim, gente. Eu fui um médico, o médico viu o exame e falava assim: não tem como você mexer o pescoço, a cabeça, nenhum braço se operar. Aí eu falava, tá bom, obrigada. E eu com o negócio segurando meu pescoço. Quando eu chegava em casa, eu rasgava o exame e falava, cancelado, cancelado, cancelado. E a outro médico fazia outro exame, eu rasguei 4 exames. Aí quando acabou, o 4º médico falou a mesma coisa, eu falei, eu vou parar de ir ao médico. Eu vou cortar o exame. Não me interessa se tem exame. Isso é meu. Não me interessa se tem evidência. O que interessa é o que eu penso a respeito. Por quê, gente? Porque o nosso pensamento tem a semente de criar uma realidade. Nosso pensamento cria nossa realidade. Ah, eu não acredito nisso. Lamento. Lamento. Você vai ser, ou você se torna senhor dos seus pensamentos, ou vão direcionar você para os pensamentos que querem. Se você acha que você não é senhor dos seus pensamentos, se os seus pensamentos não criam a sua realidade, outra pessoa vai criar. E essa pessoa pode ser os políticos, pode ser a mídia, pode ser a religião. E você vai ficar à mercê de N energias. A coisa está falando que viveu este ano. Então, gente, o que acontece? Não estou falando que a medicina não é útil, mas ela não tem a resposta final. Nenhum médico tem a resposta final. Eu não tenho a resposta final para você. Atenção, nem eu tenho a resposta final para você. Boa noite. A resposta final tem que ser sua, conectada, alinhada com o divino. A resposta final tem que ser sua, alinhada com o divino. Por quê? Porque ele vai trazer tudo que você precisa para você ter a sua solução, seja ela qual for. No check-up apontou uma calcificação numa artéria. Olha, que bom que você pensa diferente. Então, gente, é muito importante, eu não estou falando para você não tomar remédio, não estou falando, eu te falei, eu fui a 4 médicos diferentes. Só que esses médicos que eu fui, decidi que o cálcio estava ali por engano. Perfeito. E aí você trabalha a sua visualização, e aí, como é coluna, você trabalha a sua flexibilização na vida. A nossa coluna, ela precisa ser maleável. Ela convida a gente para flexibilizar na vida. Então, o que eu pensei? Aonde eu preciso ser mais flexível? Muitas vezes eu sou até flexível com o outro, mas eu exijo muito de mim. Às vezes a gente nem é pouco flexível com o outro, mas às vezes a gente exige muito da gente. Por exemplo, eu comecei a trabalhar como corretora, me atolei toda, sumida aqui, minha casa virou uma bagunça, que eu comecei a fazer um monte de coisa. E eu não me cobrei, sabe? Eu não me cobrei, tem que ter uma casa perfeita, tem que fazer live. Eu gosto de fazer live, eu gosto de levar esse conhecimento, mas eu não me cobrei me atolar. Me permiti me atolar, eu não me cobrei perfeição. E isso cria flexibilidade no meu viver comigo mesma. 3 meses depois, refiz o exame, o cálculo... Vamos bater palminha para ela? Isso, adorei, Deodete, vamos bater palminha. Peraí, só um instantinho. Gente, é exatamente isso que ela está falando. A Deodete não falou amém para o exame, não falou amém para o médico,
Não estou falando que a gente... Olha, eu tinha uma aluna médica, sabe, que ela falou que ela foi fazer um exame, apareceu um negócio no seio dela que uma bambambam detonou, o seio dela detonou, ela veio toda assim comigo, e ela sabe que eu sei perceber energia, e eu percebi a energia do corpo dela e falei assim, cara, procura outro médico, e faz outro exame e vê uma segunda posição, porque tá errada. Aí ela assim pra mim, como tá errada, Marta? Você não sabe quem é essa mulher, porque ela era médica, ela era uma médica legal, essa minha ex-aluna. Então ela foi logo numa especialista, que não sei o quê, que nem atende. Eu falei, mas eu não tô percebendo nada, tá errado. Ela não erra, não sei o que e tal. Eu falei, o que custa você ir a outra médica conhecida tua, fazer outro exame e ver? Aí ela fez isso. Aí, como era tudo assim do mesmo métier, a segunda médica que ela foi falou assim, ela te deu esse diagnóstico, como é que ela pode ter feito algo tão errado assim? Olha só, tão errado que tá aqui, ó, porque a outra tão apavorada que não conseguiu perceber que o diagnóstico estava errado. Aí ela ligou lá na frente e falou, deu uma bronca na mulher, e a mulher, meu Deus, eu estava meio estressada, errei o diagnóstico completamente. Aí ela até falou assim, a minha aluna, cara, você é foda, né? Sou foda, gente. Em energia, eu sou sinistra. Eu consigo perceber, mas eu também consigo perceber quando tem algo errado comigo, tá? Então, amores, uma coisa assim, às vezes nós temos que ter intervenção cirúrgica. Chegou a um tal ponto que a mente não consegue mais desfazer. Pode acontecer? Pode acontecer. Às vezes nós temos que resolver encarar uma situação judicial. Às vezes nós temos que encarar uma situação difícil, não sei. Mas, acima de tudo, se alinhar mesmo, cria uma linha. Não fica assim, ó. Cria uma conexão com essa energia maior que inclusive está dentro de você, que inclusive está dentro do médico, que inclusive está dentro do juiz, dentro do advogado, dentro da pessoa que está enchendo o teu saco, seja o que for, e você peça direção, peça que te guie, mas já projete o que você quer, não deixa sair da tua boca desgraça, porque a nossa boca pode ser boca de medicina, abençoando a nossa própria vida e o mundo, como a nossa boca pode ser boca das trevas, dá poder à doença, dá poder à inflação, dá poder ao apocalipse. A nego fica assim, vai acontecer o apocalipse, se vai acontecer porque é um bando de gente burra que não sabe que a palavra tem poder. Então começa a falar que esse planeta é abençoado, que esse planeta pode passar para outra esfera de vibração pelo amor. Então a gente tem uma responsabilidade de não cair na alienação, não achar que a gente não tem poder sobre o coletivo. Temos um grande poder. Por isso que são encontros divinos, alinhamento com os nossos sonhos. Para a gente se alinhar com o nosso sonho, a gente tem que ter um planeta que está vivo. Então a gente tem que ter uma responsabilidade com o que a gente está pensando, o que a gente está falando, sobre a nossa própria vida, sobre o nosso próprio potencial e sobre o planeta. Então, trazer essa consciência para vocês de que, de grão em grão, galinhas de papo, aqui cada um é um grão de milho que vai encher o papo da galinha terra. De luz, entende? Eu me sinto assim, vim fazer, bora ser anjos. Sim, cada um vai ser um anjo de luz para a terra. Sim, eu convido a todos que estão aqui, todos que vão ouvir, a ser um anjo de luz para a terra. Ser um anjo de luz é trazer mais da sua boca a bênção, da sua boca. Chegou minha questão, não sei qual é a tua questão, chegou a tua questão, olha, fala, ok, eu aceito isso. Aceita, a gente tem que partir do princípio de que a gente não briga com o que está acontecendo. A gente aceita, ela faz parte da nossa criação, tá? Vagalume pisca, anjo não pisca. Eu não estou piscando, eu não tenho luz e perco luz. Não tenho luz e perco luz. Eu brilho o tempo todo, entendeu? Então é anjos de luz. Mas se quiser ser um vagalume de amor, pode, tá? Então, amores, o que acontece? Chegou a situação, olha ela e aceita.
por mais dura que seja, por mais chata, por mais difícil de engolir, fale, ok, eu aceito. Eu aceito e sei, estou batendo o tempo todo isso, que a minha situação atual não define meu futuro. Minha situação atual não define meu futuro. O que eu penso sobre isso? Não é o que o especialista pensa, o que a reportagem pensa, o que os estudos científicos pensam, porque os estudos científicos muitas vezes são manipulados para tirar o nosso poder. Você lembra que eu comecei falando que você foi tecido no ventre da tua mãe. Quando tua mãe ficou grávida de você, esse grande mistério, essa inteligência infinita teceu você. E ele conhece você, se ele teceu você, ele conhece você em cada risco da palma da mão. Então, ele é capaz de tecer você novamente. Só que quando a gente fala de saúde, isso não significa que isso não possa acontecer na nossa vida financeira, na nossa vida afetiva, na nossa vida de relacionamentos, em todos os aspectos. O que eu penso? Se eu continuar pensando que relacionamento é difícil para mim, essa energia maior vai falar, ok, seja feita a sua vontade. Relacionamento vai ser difícil para você. Se eu continuar pensando que eu sou velha para ganhar muito dinheiro, a energia maior vai falar, ok, você é velha para ganhar muito dinheiro. Mas se eu continuar pensando, se eu começar a pensar, não importa o que eu pensei até ontem, não importa a idade que eu tenho, daqui para agora, daqui para o futuro, eu vou criar uma vida incrível e vou ser mega milionária. Eu vou criar uma vida incrível, eu quero trabalhar com pessoas incríveis, pessoas amorosas, pessoas capazes. Se eu começar a dar essa resposta de energia para o universo entrega essa resposta de energia para mim. O que eu entrego para o universo entrega para mim de volta. Só que não adianta, a gente tem 24 horas, 7 dias da semana, 31 dias a 30 no mês. Não adianta eu falar meia hora, eu sou uma mulher que eu vibro luz, eu sou uma mulher que eu sou capaz de fazer dinheiro, eu sou isso. E o resto do tempo reclamar, o resto do tempo ver notícia ruim, o resto do tempo lamuriar, o resto do tempo achar que não pode. Porque assim, se você, por exemplo, gente, o maior desafio que eu tive nesse negócio do pescoço é porque eu tinha um negócio segurando a minha cabeça, porque eu estava com a vértebra fora do lugar, eu estava com 2 vértebras fora do lugar, que pegou os nervos do braço e a medula. E aí eu falei, não vou operar essa porra mesmo, não vou operar, não vou arriscar. O cara erra, ferrou. Ferrou. Aí o que acontece? Mas eu não mexia, eu tinha evidência da cabeça presa. Eu não podia fazer isso, que parecia que tinha uma faca aqui. Então eu tinha que cancelar a evidência, não importa a evidência que eu tinha. Esse foi o meu maior desafio. Demorei 6 meses para minha cura, por quê? Porque não importa a evidência. Foi difícil, não importa a evidência. Eu estou criando isso. Não importa a evidência, eu estou criando isso. E eu me via sem o colete do pescoço, entendeu? Sem aquele negócio que eu esqueci o nome. E mexendo a cabeça, fazendo assim, eu já me via assim. Eu botava essa coisa, eu botava uma música super legal e fazia essa visualização, sabe? Assim. Então, assim, gente, eu buscava falar, obrigada pela minha cura, mas eu não estava curada. Eu não tinha achado quem podia me ajudar, mas eu já falo, obrigada pela minha cura. Então, esse é o grande barato que eu convido. Eu estou com dívida, obrigada pela minha riqueza. Eu estou com solidão. Obrigada por essa parceria incrível que eu tenho, onde me sinto completamente amada e amo muito. Entende? Eu não sei, obrigada pelos amigos incríveis que são minha família de alma. Eu não sei qual é o seu desafio. Mas uma das regras é você começar já a agradecer antes daquilo ser real. A dica do nosso amigo Jesus, né? Jesus não falou assim, Lázaro morreu, Marta e Maria chamaram ele, aí Marta ou Maria falou assim, cara, se você tivesse aqui e não tinha morrido, já reclamando, né? Assim, aí ele falou assim, afaste a pedra e falou, graças te dou, meu pai, porque tu sempre me ouve. Ele já agradeceu, ele não tinha dúvida, ele já agradeceu. Mas a gente tem dúvidas? Tem.
Mas a gente pode treinar, praticar, não dúvida. Como é que se treina? Praticando, repetindo. Agradece. Esquece o tempo. 6 meses, dentro do que aconteceu, 6 meses não foram nada, mas eu não tinha certeza se ia ser 6 meses. Então, passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, continuava lá com a questão. A gente tem que ter a bendita paciência, não importa o tempo, importa que você semeie o teu sonho, você se alinhe com o teu sonho. Porque o que acontece? Quando o alinhamento acontecer, ele vai trazer aquelas pessoas que vão poder te ajudar. Acontece de maneira mágica. Se a pessoa está num outro país, pode estar num outro país, ela vem para o Brasil para te ajudar, ela vai cruzar o caminho divino, vai trazer ela para o país onde você está, na cidade que você está, vocês vão cruzar o caminho para ela te ajudar. É assim, gente. Por quê? Porque essa vibração de estar alinhada com o teu sonho, que você está emitindo, o outro que está alinhado ao divino e pode te dar, assim como eu sou canal de bênçãos, para vocês, o divino fala, isso, vem quem está alinhado, entende? Quem está alinhado para ouvir isso, ouve. Quem está alinhado para ouvir depois, ouve. Quem não está alinhado, não ouve, não me enxerga. Então, assim, o que você busca, te busca. Atenção! O que você busca, te busca. De R$1 milhão a uma xícara de café, a um homem que vai te amar profundamente, a vender seu apartamento, a comprar seu apartamento, a emagrecer. Eu não sei o que você busca. Eu não sei o que você tem que resolver, mas o que você busca, te busca. E você precisa se alinhar com aquilo que você busca. Agora, é claro que o que você busca não entra no livre-arbítrio do outro. O que eu busco é aquele homem. Não, aí é magia negra. Você busca um companheiro que vai te amar e você vai ser amada. Isso não significa que seja aquele homem. Se for para ser aquele homem, ótimo. Se não for, existe algo melhor para você. Você busca um emprego incrível que você vai se sentir completamente satisfeita, bem remunerada. Isso não significa que tem que ser aquele emprego. Pode ser aquele emprego, mas pode ser um outro emprego. Então confia. Como é que eu vou confiar? Lembrando que nesse exato momento você está respirando, teu coração está batendo, teu sangue circulando. Tudo isso acontecendo sem você ter controle nenhum. Porque essa inteligência cósmica cuida disso, desde que você não interfira. Tá? Então, gente, eu não quero fazer, já fiz a live longa, mas acabou ficando, já tem 44 minutos. Eu quero fazer esses encontros divinos para a gente se alinhar com nossos sonhos. Hoje eu dei uma en passant em relação à saúde. E eu quero dar uma en passant em relação a relacionamentos, uma en passant em relação a questões financeiras. E eu quero convidar vocês, com todo respeito à minha amiga Ruth, eu não quero convidar vocês a serem vagalume, eu quero vocês a serem anjos, deixar sua luz acesa na potência. Porque a Terra está precisando de pessoas que tenham a boca medicina, a boca que abençoa. E que nessa bênção, a bênção venha para você. Você fale coisas que você reconheça a sua luz, você reconheça a abençoadora que você é, sabe? Você cria a vida dos seus sonhos. Para você abençoar a Terra, você também deve ser um exemplo na vida das pessoas que você está se abençoando, que a sua vida é abençoada. Então, fale coisas boas sobre a sua vida. Abençoe as áreas que você está passando desafio. Projete onde você quer chegar. Entendeu? E bora lá ser anjos de luz na Terra. Então, amores, gratidão. Breve vai ter outra live, não sei quando, mas vai ter. Não quero que passe muito. Até domingo que vem eu vou estar fazendo. Até no máximo domingo que vem. Eu não quero que passe de uma semana para me organizar também. Obrigada pela presença de vocês. Eu vou baixar ela aqui. Quando eu baixar, marca a gente que vocês acham que possa ser contribuição. Quem não me segue, me siga, tá? Que isso é bacana, é uma forma de você contribuir comigo também. Eu agradeço a presença de todos. Obrigada, tá? Beijos de luz.
Pode virar vagalume, não tem problema não, é porque eu quero anjos mesmo, mas isso é o que eu quero. Você pode buscar o que você quer, tá? Gratidão também, querida Deodete. Obrigada pelo teu exemplo, foi muito joia. Oi, Gisele, hoje estava aqui, que bom. Que bom, bom te encontrar. A Gisele é minha vizinha, a gente quase nunca se vê. É um absurdo isso. Vamos ver se a gente marca um papo pessoalmente, né, Gisele? Ela mora numa rua assim, perpendicular à minha, né? Então, amores, super beijo pra vocês, excelente semana e bora criar um monte de coisa boa, tá? Beijo no teu coração. Tchau, tchau.